O Show do Esporte está de volta e, como a gente prometeu na semana passada, tem mais tempo técnico com Dorival Júnior. Entre os assuntos, o treinador lamentou a ausência de dribles no futebol brasileiro e falou sobre James Rodrigues e Lucas Moura. Será que eles ficam? Vamos ouvir. O Brasil continua a ter grandes jogadores, senão eles não estariam espalhados pelos melhores times do mundo. E nós temos jogadores espalhados pelos melhores times do mundo. E a gente continua a não ter títulos há 20 anos e vamos a 24. Isso não significa que a gente precisa reciclar? O treinador brasileiro precisa melhorar, Dorival? Os nossos profissionais foram avaliados ao longo de todos esses anos justamente em razão dessa impaciência que foi gerada e que foi fazendo com que se triturasse a todo momento. Eu saí de muitos clubes, Elia, com percentuais de 70% de aproveitamento, 68%, 62%, ganhando uma, duas competições e, de repente, na terceira, tendo uma oscilação, um fato natural, sabe por quê? Entre uma e outra, nós sempre perdemos muitos jogadores. Você acha que no final do ano agora o São Paulo não venderá alguns jogadores? Será que a nossa reposição será à altura? Com certeza nós seremos cobrados pelos resultados da Copa do Brasil, porém a nossa equipe será a mesma do ano seguinte ou nós teremos que mudar essa equipe? Nós estamos evoluindo muito ali, muito. Por isso que eu estranho às vezes quando as pessoas falam, o Dorival é um paizão, tal. Eu falo, o paizão até o primeiro ponto. Por quê? Porque depois disso você tem que ter conteúdo para apresentar, senão o jogador, ele é o primeiro a perceber que você não tem nada, que você não entrega nada e que os resultados não vão aparecer e passa a desconfiar. E quando ele passa a desconfiar do seu trabalho, aí pode ter certeza que não vai andar mesmo. Então, por isso que às vezes eu questiono muito o trabalho do profissional brasileiro. Eu sempre, não que eu tenha defendido, porque quando eu era atleta eu já percebia isso. E eu falava a alguns diretores que eu tinha talvez um contato um pouco maior, eu falava que não fizessem o que a grande maioria fazia na ocasião. Com 2 derrotas dentro de um campeonato paulista, com 2 derrotas dentro de um campeonato brasileiro, mandarem embora um profissional. Porque aquilo era um fato natural. Era normal a gente, de repente, ter uma pequena oscilação para daqui a pouco, mas que o cara tinha. Ele apresentava coisas boas para a gente, nós confiávamos no trabalho da pessoa e era questão de tempo, um acerto. O que está acontecendo com o jogador brasileiro? Que deixou de fintar, que deixou de driblar, que deixou de ter a jogada genial, que deixou de ter o improviso, aquele momento decisivo, aquela jogada que ninguém espera. Hoje, os nossos times trabalham bola muito bem, porém, as o jogador está mais covarde, o Dorival? Não sei. Ou se ele foi tolhido na formação. Eu não sei se ele deixou de executar algumas coisas que ele gostaria. Eu não sei se no primeiro momento nós, treinadores, bloqueamos toda e qualquer reação que ele tenha. Eu só sei que nós estamos perdendo a finta, coisa que sempre foi o forte das nossas equipes. A infiltração, nós só queremos jogar por trás das linhas, sempre pegando bolas, fazendo com que elas cheguem do lado e de repente aproximando encontram para uma tabela, mas o 1 contra 1 não existe, inexiste no futebol brasileiro, coisa que nós sempre desequilibramos. O futebol brasileiro desequilibrava mundialmente, por quê? Porque seus jogadores eram fantásticos no 1 para 1. O Lucas é muito diferente e por ele ser muito diferente, ele é muito requisitado. É sonho ou realidade imaginar que o São Paulo vai poder contar com ele o ano que vem, Dorival? Olha, eu acredito muito que isso possa acontecer. Primeiro pela maneira como o Lucas tem se comportado, pelo que ele representa ao clube, pela troca que ele teve com o torcedor, e isso nas palavras dele, não ditas por mim nesse momento, eu acredito muito. E o principal, que o São Paulo volte a ter não apenas um Lucas, mas voltemos a ter jogadores desse nível.
O Rames é uma decepção pelo fato de não ter atingido tão rapidamente aquele nível que você imaginou que ele pudesse atingir? Não, Dorival? longe disso. E pelo contrário, ele ainda vai fazer muita coisa aqui dentro. Ele tem qualidade e capacidade suficiente. Tem nos mostrado no dia a dia, com trabalhos, que ele está buscando uma evolução. Ele vem melhorando gradativamente a cada momento que ele esteja em campo. A gente sente uma evolução, um crescimento, e eu não tenho dúvidas que o Rames será muito importante ainda. Torço para que ele se sinta bem, se sinta confortável e esteja gostando de estar nesse ambiente do São Paulo. De volta ao túnel do tempo, Dorival, você no Santos, fazendo um trabalho incrível no Santos, e tinha um menino que era talentosíssimo, mas que difícil de trabalhar, difícil de ajustar. E a própria vida do Neymar, ela mostra exatamente essa dificuldade, porque ele tem 31 anos, joga muita bola, mas jamais foi eleito o melhor do mundo. E mesmo jogando muito, e mesmo você sabendo que ele é dos mais talentosos jogadores que apareceram na história do futebol. Faltou um puxão de orelha a mais seu em relação a ele ou não? Olha, eu acho assim, é interessante, mas naquele momento ele não merecia nem um puxão de orelha. O que nós tivemos foi o episódio final. Aí sim, porque o Neymar ele se entregava e muito em treinamentos, ele era profissional extremo e eu sempre ficarei na torcida para que ele alcance esse objetivo que para ele seria muito importante. Você se vê no São Paulo até quando, Dorival? Eu tenho contrato até 31 do ano que vem, 31/12 do ano que vem. Você apontaria o São Paulo como um semi ou finalista de uma Copa do Brasil no início dessa competição? Não apoiaria, não apontaria, mas é um mata-mata, né, Dorival? É diferente. Eu não aponto o São Paulo, por exemplo, entre os 4 do Campeonato Brasileiro e não apontava, né? Exatamente. Então é para você ver que o futebol é muito dinâmico, Elia. Não temos uma receita, não sabemos se a melhor equipe ela prevalecerá. A tendência é que sim, que isso aconteça, desde que organizada. Eu sempre acreditei numa colocação muito interessante que eu ouvi, não me lembro de quem. Um time pequeno organizado, ele se torna um time médio. Um time médio organizado, ele se torna um time grande. E um grande organizado, ele se torna um time quase imbatível. E eu confio muito nisso. Por quê? Porque eu acho que a organização, ela comanda tudo o que possa se desenvolver no entorno do seu clube. O que eu vejo é que o futebol, ele é equilibrado, ele vai te levar a grandes resultados. E se você não perder a organização dentro de uma partida, a tendência da sua equipe poder alcançar o resultado que você deseja, ele aumenta muito. Maravilha! Ótimo papo com o nosso Dorival Júnior. E ótima entrevista e para deixar o São Paulino animado, né? Especialmente pelo Lucas e pelo Rames, né? Não, são dois de muita qualidade. A diferença é que o Lucas, por já ter nascido no São Paulo, por ter crescido no São Paulo, ele chega e se adapta muito rapidamente àquilo que é o São Paulo. O cara conhece cada corredor dali, é muito mais fácil. O Rames tem um pouco mais de dificuldade, mas o Dorival conhece, acha que o Rames vai dar muito fruto ainda. Tomara que sim mesmo. E o Lucas deve permanecer, né? Pelo menos mais uns 6 meses, até o meio do ano. Eu acho que vai muito depender de uma gigantesca... Vamos lembrar, o Lucas, 10 anos de Europa, totalmente independente financeiramente, já construiu patrimônio, já construiu pé de meia, já tem tudo aquilo que alguém poderia imaginar que pudesse alcançar numa trajetória curta como é a trajetória de um jogador de futebol. Agora, claro e óbvio, veio uma proposta irrecusável, a proposta irrecusável foi feita para ser aceita. Aí ele vai embora. Se essa proposta não vierem propostas boas, melhores do que a do São Paulo, mas não gigantescas, ele fica no São Paulo. E bonitas as imagens que a gente viu e relembrou, matou a saudade dos dribles, né? Realmente ali no mano a mano falta isso pra gente, né? Um pouco mais de repertório, de ousadia. O que a gente tinha que era a marca do nosso futebol, né? Que vocês bem destacaram nessa entrevista. 1 contra 1, o cara que é talentoso tem que ir para 1 contra 1. O que acontece é, como o futebol é muito dinâmico, às vezes é mais fácil você
passar, tocar e receber com muita rapidez. Por quê? Porque você não corre o risco de no 1 contra 1 você perder a bola e armar um contra-ataque para o adversário. Agora, o futebol é melhor, ele é mais eficiente quando no 1 contra 1 você passa pelo adversário e vai pro gol. Não adianta você passar pelo adversário e tocar para trás. Exatamente. Ó, falando em eficiência... Sobre o São Paulo, né? O mercado da bola tricolor está em busca de reforços. Já sabemos quantos o São Paulo quer para 2024? O Belmonte falou numa entrevista recente, acho que foi para o canal do Arnaldo Ribeiro, em 3 nomes, né? Mas ele fala, eles precisam de mais um meia, precisa de um atacante para o lado do campo e precisa de um centroavante para reserva do Caleri. Entende-se que vai haver uma cereja do bolo, um jogador de nível Lucas, além da renovação com o Lucas, que é prioritária, mas essa cereja do bolo dependerá do mercado de quem o São Paulo eventualmente perca. Por exemplo, existe a possibilidade do Rafinha dizer que não vai jogar no ano que vem. O São Paulo negocia a permanência do Rafinha por mais um ano. Se o Rafinha sai, eventualmente, não é provável que saia, se sai, essa cereja do bolo pode ser um lateral direito. Se renova o Lucas, a cereja do bolo pode ser um ponta. Se vende o Beraldo, improvável em janeiro, a cereja do bolo pode ser um zagueiro. Mas são 3 e a cereja do bolo. O Beraldo que acabou de renovar o contrato dele por um período bastante considerável e improvável que a gente fala, o PVC comenta, imagino, porque não é a janela mais forte, né, PVC? A principal janela seria do meio do ano que vem. O São Paulo entende que recebeu propostas de 12 milhões de euros e não vende por menos do que o dobro. Então vamos falar em 25 milhões de euros. Se chegar uma proposta de 25 milhões de euros ou 30 milhões de euros, 30 milhões de euros São Paulo vende. 25 milhões de euros São Paulo estuda. 12 milhões de euros São Paulo não vende. Isso vale para Beraldo e vale para Pablo Maia, que tiveram procuras do mercado inglês no ano passado. Está falando, então, 24 milhões de euros, é isso? Pelo menos. Mas para ser mais preciso, assim, 30 milhões de euros vende. 25 estuda. 12 de novo não vende. Só para fazer a conversão, o euro hoje está em 5,3, mas vou arredondar para baixo para 5 vezes 3, 15. Então, na base de 150 milhões de reais, seria uma proposta convincente para o São Paulo. Exatamente. Para abrir mão de um zagueiro que é total cara de Europa e imagino que vai ser muito natural essa sequência de carreira do Beraldo ali na frente. Quais são as posições, só para não perder de novo, PVC? Um meia, um ponta e um reserva para o Caleri. E mais a cereja do bolo, que é, dependendo de que posição você precisar, se sair o Rafinha, por exemplo, pode ser um lateral direito. Boa. Importante as movimentações que o São Paulo pode ter. Já de olho na Libertadores de 2024, o São Paulo já está garantido classificado para a fase de grupos, porque é o campeão da Copa do Brasil e praticamente cumpre tabela nessa reta final do Brasileirão, claro, sem querer correr riscos de possíveis problemas com o Z4. Tá aí, galera, São Paulo segue a preparação para a sequência dos próximos jogos. Na quarta-feira já tem o retorno do Brasileirão, aonde joga contra o Goiás, fora de casa, lá em Goiânia, no Serrinha. São Paulo que não tem um bom aproveitamento jogando fora de casa, mas vai em busca de, quem sabe, né, essa vitória aí, os 3 pontos contra o Goiás. São Paulo também que já planeja aí a próxima temporada, ano de 2024, né, um ano importante, com o São Paulo voltando a disputar a Libertadores, já está de olho ali no mercado da bola, em busca de reforços. Vários nomes estão surgindo aí, né, como possíveis reforços do São Paulo para essa próxima temporada. O nome do Everton Ribeiro, né, surgiu aí como possível reforço, mas aí o Tite chegou lá no Flamengo e esse negócio aí acredito que é bem difícil de dar certo, até porque o Tite não vai abrir mão de um jogador, né, como o Everton Ribeiro. O Cebolinha também, o Belmonte até falou, né, em uma entrevista que o São Paulo buscava ali um jogador com as características do Everton Cebolinha, 2 posições ali, né, que ele está avaliando como prioridade, são 2 posições de frente que precisamos. Primeiramente, um centroavante, até mesmo ali para ser o reserva do Caleri. A gente tem o Caleri, vamos avaliar o Herisson que se machucou, né, não teve muitas oportunidades também com o Dorival, até porque estava machucado. Todos nós e o Dorival acreditamos muito nele, no Herisson.
Se ele se recuperar e se firmar, está tudo bem. Se não se recuperar e não conseguirmos o reempréstimo, o jogador está... o Erisson, né, está emprestado pelo Botafogo. Temos que trabalhar muito atrás de um centroavante. Vemos também a necessidade de um ponta esquerda, ali um jogador, né, para fazer o 1 contra 1, independentemente de ser destro ou canhoto, mas que tenha o 1 contra 1 pela esquerda, tipo Everton Cebolinha do Flamengo. Belmonte citando aí o Cebolinha que seria aí um reforço de peso, né? Se desse certo mesmo, mas é um jogador muito caro, não é titular no Flamengo, mas agora com a chegada do Tite, provavelmente vai ser mais reaproveitado pelo Tite, mas seria aí um reforço de peso para o São Paulo, né? Um jogador que tem ali as características, né, desse jogador que o Belmonte falou, um cara ali para um contra um, né, pela esquerda. Cebolinha joga muita bola. Vários nomes, né? O Savarino também, que é um nome que estava sendo especulado aí no São Paulo, mas já foi descartado, até porque é um jogador muito caro, ele que está lá no futebol dos Estados Unidos, né? Um jogador muito caro. Tem também ali dois jogadores do América Mineiro que vem sendo monitorado pela diretoria do São Paulo. Vamos aguardar, né? O Martínez e o Mastriani, dois jogadores do América Mineiro. Vai surgir, né, muitos nomes aí como possíveis reforços do São Paulo. Vai ter que contratar mesmo. A prioridade é manter o Lucas para a temporada de 2024, jogador que foi importante nessa conquista do título inédito da Copa do Brasil. Manter o Lucas. O Beraldo está recebendo propostas aí do futebol europeu. Muito difícil, né, competir com ele. Se chegar a proposta mesmo, é possível que ele deixe o São Paulo, mas vamos aguardar. O importante é que o São Paulo fez uma excelente temporada, conquistando o título da Copa do Brasil, está com a sua vaga aí na Libertadores garantida e é se preparar, né, já começar esse planejamento. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.